Bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós seguimos na nossa minissérie dos últimos passos de Jesus em Jerusalém. Hoje nós iremos conhecer o local da última ceia e do jardim de Getsêmani, onde Jesus irá chorar, e depois também a prisão e a solitária, onde Jesus irá passar a noite e onde Pedro irá negá-lo 3 vezes até o galo cantar. Mas será que era um galo mesmo? Achados arqueológicos novos mostram uma história talvez um pouco diferente, de que o galo não era realmente um animal. Hoje nós vamos falar disso tudo e muito mais. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Aqui no canal nós começamos uma minissérie especial dos últimos passos de Jesus para celebrar a Páscoa aqui em Jerusalém. Hoje é o nosso 2º episódio. Eu vou deixar linkado todos os episódios aqui para vocês. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos episódios. Estamos agora no Monte Sião, um local biblicamente falando muito importante, e aqui aconteceram muitas passagens bíblicas, mas nós viemos por uma passagem em especial, o local da última ceia, também conhecido como o cenáculo. Nós vamos agora subir e ver se é realmente aqui onde aconteceu a última ceia e também por que a gente está subindo para o 2º andar. Vamos lá! Nós estamos subindo para o 2º andar, pois está escrito na Bíblia que a última ceia aconteceu no cenáculo. No texto original em grego está escrito Anagaion, que é a sala alta, quer dizer, o 2º andar de uma casa. Em um minutinho nós já vamos entrar no possível local da última ceia. Mas antes disso eu quero falar que a última ceia aconteceu há quase 2000 anos atrás, aqui no meio do Oriente Médio, na Judéia. Nada a ver com aquela imagem que a gente tem na cabeça da pintura de Leonardo da Vinci. Essa é uma imagem que foi feita séculos depois, com um pensamento europeu em mente. Hoje nós vamos falar da verdadeira última ceia, de como ela aconteceu nos seus idiomas originais, no hebraico e no aramaico. Então, vamos entrar e conhecer um pouco mais da verdadeira última ceia. Por que Jesus se reúne com seus discípulos? Eles vêm aqui para comer e celebrar a Páscoa judaica, uma tradição que existe até os dias de hoje, onde as famílias e amigos mais próximos se reúnem para uma grande ceia, onde se relembra a saída dos judeus do Egito, se tomam 4 copos de vinho ou de suco de uva e se come o pão ázimo, que é um pão sem fermento. Mas Jesus sabia que aquela não era mais uma ceia de Páscoa, e sim que ela era a última ceia. E está escrito em Lucas 22, e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até o dia que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse-lhe: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo,
que por vós é dado fazer isto em memória de mim. Ele sabia da traição de Judas e por isso começa a preparar os seus discípulos para a sua partida e ensina a ceia a eles. Toda vez que você come a ceia na sua igreja, você está diretamente conectado com os ensinamentos que Jesus fez neste lugar. E Jesus revela a eles os terríveis acontecimentos que virão durante a noite. E Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Mas agora uma pergunta arqueológica. Foi aqui realmente que aconteceu a última ceia e a conversa entre Pedro e Jesus? Há tradições orais que falam desse local como local da última ceia há muito tempo. No ano de 382 foi construída aqui a Igreja dos Apóstolos. E antes disso, o lugar já funcionava como uma sinagoga que era frequentada por judeus e judeus cristãos. Quer dizer que já nos primeiros séculos, esse aqui era um local onde os seguidores de Jesus vinham orar. Mas, infelizmente, o edifício foi destruído e reconstruído várias vezes. Por isso, o que vemos aqui, na sua maioria, é do período cruzado. Mas algumas partes que se encontram no andar de baixo ainda são originais do período romano. Depois que Jesus termina a última ceia, ele pega 3 dos seus apóstolos e desce ao Vale de Cedron, a um local chamado o Jardim de Getsêmani. Entre as árvores do Jardim de Getsêmani é onde Jesus veio orar, passar a sua agonia e também suar sangue. Vejam quão especial é esse local para ser escolhido por Jesus. De tantos lugares que tem em Jerusalém, ele escolheu vir aqui. E temos aqui oliveiras de mais de 2000 anos, que são testemunhas vivas do que aconteceu neste lugar. E enquanto Jesus orava, chega aqui Judas Iscariotes e dá o beijo da traição. E então Jesus vai ser preso e levado à casa de Caifás, que fica no Monte Sião, e para onde nós vamos agora. Vejam que incrível a porta dessa igreja. Eu vou fechar para vocês conseguirem ver melhor. Aqui nós conseguimos ver a representação da passagem que aconteceu, não aqui, mas na última ceia que nós acabamos de ler. Eles estão aqui jantando, enquanto isso, Jesus prevê as 3 negações de Pedro. O que vai realmente se cumprir nesse local. Aqui, pessoal, vai ser um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. A prisão dele e também a negação pelo seu companheiro mais próximo, Pedro. Vamos entrar e conhecer mais dessa história tão difícil. Estamos entrando em um lugar bem diferente, como vocês podem ver. Isso aqui era uma prisão nos tempos de Jesus. Nós conseguimos, inclusive, aqui ver algumas das celas. E em cima, os buracos onde eram amarradas as cordas para prender as pessoas. Tem uma coisa que não faz muito sentido.
Porque o sumo sacerdote, que é um líder religioso, tem uma prisão ao lado da casa dele? Porque ele tem soldados à disposição dele? É uma coisa um pouco estranha, mas a gente tem que lembrar que nessa época, nos tempos de Jesus, o templo havia sido corrompido. Por quem? Pelos próprios romanos. Os romanos sabiam que para controlar Israel, eles precisavam controlar o que mais de importante tinha para o povo de Israel, que é o seu templo. Então os romanos matam o sumo sacerdote de Israel e começam a substituir o sumo sacerdote por sacerdotes que são amigos da causa de Roma, se pode dizer. Colocam sacerdotes que estão mais preocupados com os romanos e com o dinheiro deles do que com o que é correto aos olhos do povo de Israel e aos olhos de Deus. E Caifás era justamente um sumo sacerdote que havia sido escolhido pelos romanos. E por isso ele tem aqui uma prisão na casa dele. Mas ele não coloca Jesus numa cela como as que a gente acabou de ver, não. Jesus precisava de uma prisão em separado dos outros. Ele coloca Jesus numa espécie de uma solitária que a gente consegue ver ela aqui embaixo. E agora juntos nós vamos descer à prisão onde Jesus foi colocado. Pessoal, esse lugar tem uma sensação realmente tão sombria, tão estranha. Eu quero explicar para vocês que essa escada que eu estou descendo, ela não existia. Nos tempos de Jesus, isso aqui realmente era um buraco que não tinha escapatória, não tinha como sair sem que alguém jogasse uma corda ou descesse uma escada até esse local. E dá para entender um pouco do sofrimento de Jesus nesse local. Primeiro, ele foi traído por Judas, um dos 12 apóstolos, aquela pessoa que era tão próxima a ele, que acompanhou ele durante praticamente 3 anos, ele vai e trai ele por 30 moedas de prata. E Pedro, que era realmente o amigo mais próximo dele, não vai trair ele, mas vai negar a ele. E Jesus, estando aqui dentro, ele sabia o que estava acontecendo do lado de fora. Lembrem que ele já tinha previsto a negação e a traição na última ceia. Então, enquanto ele estava nesse local, nessas paredes frias, num lugar tão isolado, ele sabia que do lado de fora, Pedro estava negando ele 3 vezes. Mas como eu posso afirmar que essa prisão justamente foi a prisão que Jesus foi colocado? Como eu sei que essa era a prisão? Por causa desses restos arqueológicos, os restos arqueológicos da casa de Caifás. Vamos olhar eles de pertinho. Primeiro, essa casa não é de um tamanho normal, ela é enorme e por isso mostra que quem vivia aqui era uma pessoa rica e importante. Ela é datada da época do final do Segundo Templo, quer dizer, a época dos tempos de Jesus. Mas o mais importante é o que se encontrou dentro da casa. Por exemplo, esses utensílios que a gente está vendo agora. Pensem, pessoal, um copo de pedra desses não é nada prático de se usar. Se tinham coisas muito melhores há 2000 anos atrás. Quem vivia nessa casa usava louças de pedra, não por praticidade, e sim por uma questão religiosa. Segundo o judaísmo, pedra ela é sempre pura. E quem está muito preocupado em estar puro, usa utensílios de pedra. No caso, os sacerdotes do Templo de Jerusalém, eles tinham que estar puros.
Ainda mais o sumo sacerdote, porque senão ele não poderia ir fazer os trabalhos do templo. E também se encontrou dentro da casa uma mikve, um banho ritual. Os judeus iam na mikve também antes de subir ao Templo de Jerusalém. E tem muitas mikves aqui em Jerusalém que são públicas, que qualquer pessoa podia ir lá e usar. Mas a pessoa dessa casa fazia questão de ter uma mikve dentro da sua casa, porque provavelmente ele se purificava com uma frequência muito grande, como um sacerdote que precisava se purificar todos os dias antes de ir ao templo. Então, provavelmente essa é realmente a casa de Caifás, por causa dos utensílios de purificação e também pela riqueza. E ainda mais que isso, por cima da casa foi construída uma igreja bizantina. O período bizantino é o primeiro período cristão de Israel, indicando que aqui já era um local de culto cristão desde o século IV. E vejam onde nós estamos bem próximos do Templo de Jerusalém, o que faz muito sentido contando que Caifás provavelmente gostaria de morar perto do seu trabalho. Pessoal, eu acabei de ouvir um galo cantando aqui e eu vou aproveitar esse momento para falar para vocês da questão do galo. Tem duas teorias em relação ao galo. A primeira, eu imagino que vocês todos já tenham ouvido, que o galo era realmente um animal e que ele canta 3 vezes. Mas a gente sabe que não tinham galos dentro de Jerusalém na época do templo. Por quê? Porque animais são uma coisa suja e impura. Não quer cocô de animais aqui no local de santidade, onde as pessoas estavam puras subindo ao Templo de Jerusalém. A gente está bem próximo dele. Vocês conseguem ver onde está a cúpula dourada? É o local que ficava o Templo de Jerusalém. Então, dentro das muralhas era proibido criar animais. Já que a gente não está muito longe de onde ficavam as muralhas, pode ser que Pedro realmente ouve um galo cantar do lado de fora das muralhas, como eu também ouvi agora há pouco. A segunda teoria fala que o galo não era um animal e sim era um homem, uma pessoa. E vamos conhecer um pouquinho dessa teoria agora. Há 2000 anos atrás, no Templo de Jerusalém, havia um levita que era encarregado de acordar os sacerdotes e avisar do início dos serviços no templo. Como ele fazia isso? Ele fazia isso tocando uma trombeta e ele era apelidado de galo. Nós sabemos isso também pela tradição oral judaica que se chama a Mishnah. Em escavações arqueológicas ao lado do Templo de Jerusalém se encontrou esta pedra, que era a ponta superior do templo, que com o tempo ela caiu, e nela está escrito em hebraico Lebeit Atkiyah, o local do toque da trombeta. Quer dizer, exatamente aqui é onde esse levita tocava a trombeta. E agora vamos ler de novo o versículo de Lucas 22. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Vejam que Jesus não fala que quando um galo cantar, e sim ele fala do cantar do galo. Quer dizer, ele provavelmente se refere a um galo específico. Mas agora eu pergunto a você: você acha que o galo que cantou era realmente um animal? Ou que essa passagem está falando do levita que tocava a trombeta e que era apelidado de galo? Realmente tudo que acontece com Jesus aqui é muito forte. São momentos muito duros. E depois de passar toda a noite nessa prisão, Jesus pela manhã
vai ser amarrado e levado pelos soldados por essa rua para a parte central da cidade velha de Jerusalém, onde ele vai ser mais tarde julgado por Pôncio Pilatos. Mas isso já é parte do nosso próximo capítulo aqui da nossa minissérie Seguindo os Passos de Jesus. Então não esqueçam de se inscrever aqui no canal para acompanhar os Passos de Jesus. Eu desejo a todos uma feliz e abençoada Páscoa e a gente se vê aqui na próxima.